Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos começar aqui com a professora Jéssica. A gente trouxe aqui a professora do chão da escola, né? Professora de educação infantil, para conversar um pouquinho aqui e fazer a introdução aí do currículo da cidade, a parte de educação infantil. Professora, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado aí por nos dar aí o prazer de tê-la nesse momento aqui com a gente, tá bom? Boa noite, professor Edivaldo. Eu quero agradecer mais uma vez o convite aí do IBK Cursos, né? Mais uma live aí com vocês. Eu sou professora, né, na rede municipal de Caieiras, né, daqui da Grande São Paulo. Atualmente estou na educação infantil, né? Já trabalhei também no ensino fundamental, mas minha experiência maior é na educação infantil. Sou formada, né, em pedagogia, também tenho formação em geografia, pós-educação e educação especial, um currículo e avaliação, né? E também, né, a maioria das pessoas também me conhece aqui do YouTube, né? Eu tenho um canal Jéssica Pereira, né, que eu trato de concursos, né, na área educacional, principalmente para professor, e a maior ênfase do canal é o concurso PEIF, né, da Prefeitura de São Paulo, né? Concurso esse que eu estou me aprofundando, né, já há quase 2 anos, né? Então, esse currículo da cidade já vi, já reli. Então, é uma coisa assim que precisa dominar bastante, porque vai cair na prova e com força, né? Ah, perfeito, é isso mesmo. Então, Jéssica, eu vou pedir para você fazer a introdução, a gente vai soltar o slide aqui. Eu só vou sair um pouquinho para a gente já começar e dar boa noite aqui para o pessoal que está entrando aí, Priscila, Francisca, Boa noite, Márcia. meninas. A Márcia, né? Boa noite. Priscila Lopes, boa noite. A Francisca também, Fran, boa noite. A Elisângela também, boa noite. E a gente vai começar aqui a aula, né, com essa introdução do caderno do currículo da cidade da educação infantil. Lembrando que é um caderno só, né, ao contrário dos cadernos do ensino fundamental, que é dividido em componentes curriculares, da educação infantil é apenas um caderno, né? E a gente aqui, vou abordar hoje, como esse currículo surgiu, né? Porque o currículo, né, ele não surgiu do nada, ele tem alguns embasamentos, tanto nacional, como também de documentos institucionais da própria Prefeitura de São Paulo, que vieram anteceder antes desse currículo que foi concebido em 2018, né? Pode passar a apresentação. Daqui eu vou falar um pouco do currículo da cidade, né, do caderno da educação infantil, como ele se organizou, né, como ele surgiu, né, as bases dele, para a gente também entender alguns outros documentos institucionais da Prefeitura de São Paulo que está sendo cobrado nesse edital, e também eu vou falar um pouco com vocês de um documento institucional recente da Prefeitura, que é a normativa de registros e avaliação na educação infantil, certo? Pode passar. Então, quais são os fundamentos, né, para a construção do currículo da educação infantil? Primeiro, a gente vai tratar do âmbito nacional. Antes do currículo, né, que passou a ser obrigatório a partir da PNCC, em 2017, antes, né, a gente tinha, por exemplo, na educação infantil, os referenciais curriculares nacionais, lá do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Aí depois, em 2010, surgiu as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que não é um currículo, uma coisa fechada, padrão, mas são normativas que orientam o trabalho e as concepções na educação infantil, para ter um ponto de partida do trabalho na educação infantil, né? E o que esse documento, que isso também está no edital, né, na parte de legislação, qual que são os principais fundamentos da diretriz curricular nacional da educação infantil, né? A primeira coisa a se pensar é a concepção de criança, né? Porque antes se pensava que a criança era um adulto em miniatura, que a criança imitava os adultos, reproduzia os adultos,
que a escola de educação infantil era apenas para cuidar, para ser um lugar em que a criança ficava enquanto o pai e a mãe estavam trabalhando. Porém, nos últimos anos, essa concepção de criança mudou, né? Porque a criança, ela tem a sua própria cultura. A criança, ela não, por exemplo, reproduz o que o adulto faz. Ela pega influências de mais adultos, mas ela recria na sua cultura. A sua cultura infantil, de ludicidade, de fantasia, de interação. Então, ela tem a sua própria cultura. Então, a gente não pode menosprezar isso das crianças, né? Outra coisa que as diretrizes curriculares nacionais trata é a concepção de currículo. O currículo, não é uma receita de bolo que você pega, eu vou seguir fielmente o currículo. Não, eles são orientadores para o nosso trabalho. E o currículo deixa também bem claro a questão da organização dos espaços, dos tempos, dos materiais, na educação infantil e que as crianças também participam dessa organização. Então, a educação infantil não é algo fechado, pelo contrário, tem o envolvimento das crianças nesse próprio currículo. Por isso mesmo, as culturas infantis, as experiências das crianças têm que se juntar no currículo com as questões da cultura histórica acumulada da nossa humanidade, com as questões científicas, artísticas, estéticas. Então, as crianças, elas têm as culturas que elas trazem de casa, da sua família, do seu convívio, e na escola se ressignifica com as questões científicas, tecnológicas, culturais, e tudo isso é mediado por nós, professores, né? Outra coisa que a DCNs curriculares nacionais para a educação infantil trata é a proposta pedagógica. Além dessa organização de tempos, espaços, materiais, protagonismo da criança, deixar a criança construir a sua própria identidade, suas produções, também a proposta pedagógica tem que tratar das questões das diversidades, como, por exemplo, a história e cultura africana e afrodescendente indígena, também tratar da questão de organizar os tempos e os espaços, né, também das crianças participarem dos projetos, né, as propostas serem organizadas projetos a partir de situações do cotidiano, né, vividos das crianças, então a gente não pode ignorar o que acontece nos contextos da comunidade, nos contextos que as crianças vivem, ser uma educação totalmente infantilizada, né, infantilizada que eu digo, de imagens de personagens infantis, fazer atividades com datas comemorativas, inclusive no próprio currículo da cidade abomina essas datas comemorativas, né? Então, repensar a educação infantil, né, nas propostas pedagógicas. Outra concepção que eu estou falando aqui é da própria educação infantil. A concepção de a partir de ressignificar o trabalho do professor, a partir do planejamento, a partir da avaliação da educação infantil, que é outro tema que já trata aqui. Avaliação no sentido de não comparar as crianças, ou classificatório, isso nada acontece na educação infantil. A avaliação tem que ser o acompanhamento dos percursos das crianças. O que mais importa aqui é como as crianças fazem, não o que ela fez, né? E, por último, o projeto político-pedagógico, né? Que o projeto político-pedagógico é as ações que a instituição escolar vai traçar na instituição de educação infantil com o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, e ela tem que ser construída com toda a comunidade escolar. Aí também outra concepção do próprio da cidade também está ligada à gestão democrática, né? Deixa eu ver se tem alguma mais mensagem aqui. A Magna, olá, salve, salve, boa noite, pessoal. Maria das Graças, good vibes. Ingrid, boa noite. Valdinei, boa noite. Pode passar o slide. Muito bem. Deixa eu só comentar um pouquinho aqui, né, sobre esse projeto político-pedagógico. Ele é o coração da escola, na realidade, né? E aqui na Rede Municipal de Educação, a gente trabalha esse projeto político-pedagógico, na realidade, na prática. Eu, por exemplo, em 2016, eu estava como diretor
é uma escola, e a gente levou todos os alunos para o pátio, depois levamos os pais, colhemos todo esse material, trouxemos para o PEA, né, que é um projeto de ação que a gente tem na prefeitura, que o pessoal estuda entre meio-dia e 1h30, né, 1h30 por dia, para poder construir esse projeto. Então, o projeto político-pedagógico ele é extremamente importante na escola para a gente poder trabalhar de uma forma democrática. A gente vai ter no nosso curso uma parte sobre esse, né, PPP, como a gente chama, e vocês vão observar que ele é a espinha dorsal aí da escola, para a gente poder tocar de uma forma democrática essa escola, que é o, né, mote aqui na Prefeitura de São Paulo. Beleza? Pode continuar, Jéssica. Bem lembrado, professor Edivaldo, né? E também, né, o currículo, se a gente for pensar, a SME, né, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, criou o currículo para a cidade, mas ele é recriado na escola justamente a partir do projeto político-pedagógico, PPP, né? Exato, né? E quais são... Pode falar, continuando. E a outra questão que fundamenta o currículo da cidade, né, em termos de orientação nacional, é claro, a BNCC, né, que a partir da BNCC em 2017, os currículos se tornaram obrigatórios, porque antes da BNCC a gente tinha os referenciais curriculares e os parâmetros, né, só que eles não eram obrigatórios, eles só davam orientações do trabalho didático. Mas, por exemplo, o que era feito na Bahia, de termos de educação, que os estudantes tinham que aprender, era diferente do que acontecia em São Paulo e vice-versa. Com a BNCC, não. Há uma base curricular no qual todas as crianças ou estudantes têm que aprender, tá? Não importa qual região do Brasil, e tem a parte diversificada. Daí sim, entre as diversidades regionais. E isso vai se juntando no currículo. No caso, São Paulo, logo que saiu a BNCC, já criou o seu próprio currículo. Por quê? Porque a cidade de São Paulo já tinha documentos institucionais, documentos orientadores na rede, desde o começo desse milênio, que já orientavam o trabalho do professor na educação infantil, também no ensino fundamental, tem cadernos orientadores, EJA e afins. Daí, conforme eu vou falando aqui com vocês vão ver outros documentos que ajudaram a construir esse currículo. Então, o currículo da cidade de São Paulo, ele não surgiu do dia para a noite. E lembrando que, né, os currículos são obrigatórios a partir do BNCC, mas se deu a opção, né, o município poderia fazer o seu próprio currículo ou adotar o estadual. A Prefeitura de São Paulo fez o seu próprio currículo, né? E a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela tem dois eixos principais na educação infantil que eu quero tratar aqui com vocês. O primeiro são os direitos de aprendizagem, que são 6, tá? Vocês vão me perguntar também, além de direitos de aprendizagem, a gente também tem os 5 campos conceituais. A Prefeitura de São Paulo trabalha com os campos conceituais, porém, vocês fazendo uma leitura do currículo da cidade, vocês, principalmente no capítulo 5, que é o último capítulo que trata da gestão democrática na escola, né, o projeto político-pedagógico também vai tratar da BNCC, lá consta no currículo que não se dá, se usa os 5 campos conceituais, mas não se dá muita ênfase, porque a Prefeitura de São Paulo entende que os 5 campos conceituais é uma coisa fechada, ao contrário do ser direitos de aprendizagem. Pode passar o slide. Os 6 direitos de aprendizagem, eu até tirei aqui um trecho aqui do currículo, né? Na descrição dos momentos que compõem a estrutura básica de um dia a dia em uma unidade escolar, né, foram explicitados os 6 direitos de aprendizagem da BNCC 2017, para mostrar que eles não são apenas discursos de direitos, são princípios de uma pedagogia democrática e também referência para a consolidação de uma metodologia de trabalho com bebês e crianças. Então, os 6 direitos de aprendizagem são metodologias de trabalho dentro da educação infantil,
Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou professora, né, da educação infantil, atualmente esse ano estou na creche. É uma proposta, eu gosto de fazer propostas com eles de atividades do cotidiano. Uma atividade que eles gostam muito de fazer é de lavar as roupinhas das bonecas. Então, quando eu faço essa proposta com eles, todos as 6 direitos de aprendizagem são contemplados, né? A convivência um com o outro, também a questão do se conhecer, por exemplo, vou tocar na água gelada, vou sentir a sensação do sabão, da bolha de sabão, a temperatura da água, a roupa que está seca, a roupa que está molhada, as expressões deles, seja mesmo aqueles que oralizam e aqueles que ainda não oralizam, né? Porque os meus são uma faixa etária de 2 anos e meio a 3 anos, os meus alunos, né? Também a questão do explorar, vai explorar as diferentes texturas, também da participação de cada um na própria proposta e do brincar, porque eles estão brincando e, ao mesmo tempo, estão aprendendo uma série de coisas de convivência, de cotidiano, de se expressar, de sentir novas texturas, temperatura, o vento, vou pendurar a roupinha, vou pegar o prendedor, já faço um movimento de pinça, então, motor, então, são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, as propostas na educação infantil, elas têm que envolver os 6 direitos da aprendizagem, eles têm que acontecer ao mesmo tempo. Eu não posso fazer uma proposta só pensando em um direito da aprendizagem, as propostas, elas têm que envolver os 6 direitos. Por isso que a professora Paulo dá mais ênfase aos direitos de aprendizagem do que aos campos conceituais da BNCC. E outra dúvida também que surgiu quando o edital saiu é por que esse edital não tem a BNCC? Porque o próprio Código da Cidade já atende a BNCC, atende a Base Comum Nacional. E depois ela vem com sua parte diversificada das questões aqui da nossa cidade. Então, estudando o currículo da cidade, só se estuda a BNCC. Por isso que nesse edital não tem a BNCC, não tem essa ênfase na BNCC, né? Pode passar o slide. Exatamente, isso é importante você falar, porque nós colocamos lá no nosso curso toda a parte da BNCC. Quando você entra lá e acompanhar as aulas, você vai fazer um link aí com o currículo da cidade. É isso que é importante, os nossos alunos que estão acompanhando, que a gente vai colocar as duas partes. Você vai ter a BNCC na íntegra, lá que as aulas já estão gravadas, e agora a gente vai subir justamente esses ajustes que foram feitos no edital para a plataforma. Então, vocês terão lá BNCC mais o currículo da cidade para vocês fazerem um link e observar que tudo que tem na BNCC já foi sendo incorporado aí ao longo do tempo no próprio currículo da cidade. Legal? Correto mesmo. E outra questão, né, que a BNCC trata, e também o currículo da cidade, inclusive, é um ponto-chave, um dos corações desse currículo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, que surgiu na Agenda 2030, né? A Agenda 2030 é um plano de ação que envolve o que eles chamam de 5 P's, que são pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. E dentro dos 5 P's, são divididos as 17 ODS, que são os objetivos que a gente quer, que a ONU quer que seja atingido de termos de desenvolvimento sustentável, principalmente nos países emergentes, como, por exemplo, o Brasil. Por isso que o Brasil participa. E a Agenda 2030, o seu principal ODS, o eixo, é a educação, porque se entende que é a partir da educação que se vai conseguir esse desenvolvimento sustentável, essa proteção do meio ambiente, da produção sustentável, de diminuir produção, de ter um consumo consciente, um desenvolvimento melhor e equitativo dos países emergentes, e a justiça social, né? Então, eu vou falar um pouco desses 5 P's, né? Que são, o primeiro, pessoas, garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em dignidade e igualdade em um ambiente saudável. O planeta, proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do consumo e da produção sustentável, como da gestão sustentável dos seus recursos naturais.
prosperidade, assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera, de plena realização pessoal. Paz, promover sociedade pacífica, justa e inclusiva, que são livres do medo e da violência. E parceria, mobilizar os meios necessários para implementar essa agenda por meio de uma parceria global de desenvolvimento sustentável. Então, o caderno currículo da cidade da educação infantil, se vocês forem ver, nas últimas páginas, né, tem as tabelas, né, com as propostas, com as sugestões de propostas, né, vocês vão ver que tem lá os 6 direitos de aprendizagem. Também vai ter os indicadores da qualidade da educação infantil paulistana, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. E também vai ter os objetivos da ODS. Então, as propostas que se faz nas escolas, né, educação infantil na Prefeitura de São Paulo, tem que estar de acordo com as ODS, tem que atender aos objetivos. Não é porque está na educação infantil que a gente já não pode implementar o desenvolvimento sustentável. Não é porque a Agenda 2030 trata que a gente quer um planeta mais sustentável em 2030. Porém, a gente vai ficar esperando apelar para isso, a gente tem que resolver os problemas agora no nosso presente, né? Isso a gente já pode tratar, por exemplo, na educação infantil, né? Antes de passar, deixa eu ver aqui no chat, acho que tem uma pergunta. Magna Ivone, as propostas envolvendo os campos do faz de conta são de uma suma importância para o desenvolvimento da criança, verdade, né? Trabalhado a questão do cotidiano, a questão da imaginação, da oralidade, da personalidade, da autonomia, da pesquisa, investigação, né? Givane, boa noite. Lígia, boa noite. Giane, boa noite. E só pincelando aqui os 17, né, ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram incorporados aos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento que está dentro do currículo, né? Então, as 17 ODS que a gente tem aqui, que é 1, a erradicação da pobreza, 2, fome zero, 3, boa saúde e bem-estar, o 4, que é o mais importante de todos, né, porque é a partir dele que vai se desenvolver as ODS, né, que é a educação de qualidade, 5, igualdade de gênero, que também é uma questão tratada dentro do caderno de da cidade da educação infantil, 6, água limpa e saneamento, 7, energia acessível e limpa, 8, emprego digno e crescimento econômico, 9, indústria, inovação e infraestrutura, 10, redução da desigualdade, 11, cidades e comunidades sustentáveis, 12, consumo e produções responsáveis, 13, combate a alterações climáticas, 14, vida debaixo d'água, 15, vida sobre a terra, 16, paz, justiça e instituições fortes, e 17, que também é uma ODS muito importante, que as parcerias em prol dessas metas serem atingidas, né? Pode passar. Daí agora eu vou falar dos documentos municipais que subsidiaram o currículo da cidade, porque como eu falei, a BNCC surgiu em 2017, em 2018, um ano depois da BNCC, a gente já teve esse currículo. E esse currículo ele não surgiu do nada, ele surgiu a partir desses documentos institucionais que já existiam antes da rede. E se a gente for ver no próprio introdutório do currículo da cidade, não só da educação infantil, mas do ensino fundamental também na EJA, bem claro os princípios do currículo da cidade, e um deles é de continuidade. Não importa a gestão que está, sempre tem que se dar continuidade, pode ter atualizações, mas o currículo não pode ser zerado e feito outro do dia para a noite por questões de gestão que mudou, algo nesse sentido. Tem que ter essa continuidade, e essa continuidade se deu a partir desses documentos que já existiam na rede. Pode passar. O primeiro deles é um documento de 2014, que é o Currículo Integrador da Infância Paulista. Esse Currículo Integrador da Infância Paulista, ele trata da questão da não ruptura entre a educação infantil e o ensino fundamental. Isso já veio de uma questão nacional, com a própria Diretriz Curricular Nacional da Educação Básica de 2010, e também quando se passou para o ensino fundamental de 8 para 9 anos, e a inclusão da criança
de 6 anos no ensino fundamental, né? Lembrando que é uma data de corte, né, prevista, que a criança que faz 6 anos até 31 de março já matricula no primeiro ano do ensino fundamental. E quem faz aniversário após 31 de março continua na educação infantil, no caso, no último ano da EMEI, né? Então, ele trata desse sentido, dessa não ruptura, né? E da questão da infância, porque a infância, se a gente for ver no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a infância dura de 0 a 12 anos incompletos. Então, dentro dos primeiros anos do ensino fundamental, o estudante, né, ainda está na infância. Então, essa infância ela não pode ser negada, né? Então, faz pouco tempo que as diferentes ciências ligadas à compreensão do ser humano e de seu desenvolvimento perceberam o papel que a educação, a relação das novas e as velhas gerações com o mundo, tem na formação da inteligência e da personalidade de cada um. Então, essa cultura infantil não pode ter interrupção por causa de uma mudança de segmento na educação, né? Pode passar. Eu gostaria só de fazer um adendo aqui, Jéssica, que é o seguinte. A gente colocou aqui educação infantil, só lembrando que as professoras, né, que irão assumir, elas vão trabalhar em EMEI, tá? EMEI e os anos inicial aí do Fundamental 1. E para trabalhar nos 6, né, que é a educação, seria as creches, antigamente aqui na Prefeitura de São Paulo a gente chama de SEI, vai ter um concurso chamado PEI, que realmente direcionado aí, já foi autorizado, inclusive, aí pelo nosso secretário aqui, o Padula, e pelo prefeito Ricardo Nunes. Tá? Então, essa atualização é extremamente importante para os professores saberem que esses que estão pleiteando aí essas vagas, eles irão para as EMEIs, ok? A partir dos 4 anos, e também no ensino fundamental 1 aí, nos anos iniciais. É isso? Isso, e ainda tem mais um adendo que também pode, embora seja mais difícil, para a EJA, né, no atendimento dos primeiros anos iniciais do ensino fundamental, né, a educação de jovens e adultos. Isso, perfeito. Caminhando aqui um pouco mais. E o currículo integrador da infância paulista, quais os princípios que integram a educação infantil e o ensino fundamental, essa conexão, né? A educação de bebês e crianças da educação infantil e do ensino fundamental se organizam em 5 culturas, que é aquilo que eu falei, né? Num conjunto articulado, orgânico, sequencial. Esses 3 conjuntos, inclusive, a gente encontra na Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, né? Que aproxima as concepções de criança, infância, educação escolar, currículo e as práticas que concretizam. A educação como fenômeno sociocultural e político articula as experiências vividas, o saber social e historicamente acumulados, integra a vida cotidiana e experiências educacionais e organiza o currículo articulado com a vida, como eu falei, articulado com o cotidiano e com a infância, né? Com a cultura infantil, com a sociologia infantil, inclusive no edital também tem um livro que trata da sociologia da infância, né? E aos conhecimentos produzidos na vida cotidiana, sem sonegar às crianças o acesso ao conhecimento construído pela humanidade. Então, precisa ter uma junção entre as experiências infantis e o conhecimento historicamente acumulado, científico, histórico, estético, cultural, artístico, enfim. E na caderno de educação da educação infantil, esse tema do currículo integrador da infância paulista é tratado no capítulo 4, tá? É totalmente dedicado a essa questão da integração e dar mais detalhes de como pode ser feito essa integração, como, por exemplo, a criança que sai da EMEI, né, que é as escolas municipais de educação infantil, que vão para o primeiro ano da IMF, e conhecer a IMF antes, também é obrigatório ser feito um relatório da EMEI, a professora da EMEI faz um relatório para ser mandado para a professora do primeiro ano da EMEI, que vai pegar aquela criança para saber como aquela criança é, para começar a desenvolver o trabalho. Também, por exemplo, as crianças da EMF, vamos dar um exemplo, tem uma EMEI e uma EMF no mesmo quarteirão. As crianças da EMF podem brincar no parque da EMEI,
ou então as crianças da EMEF podem ir até e-mail, fazer um dia de leitura, um dia de sarau para as crianças da EMEI. Então, fazer esse tipo de conexão com a escola de educação infantil, com a escola do ensino fundamental, para que essa mudança não seja tão drástica para eles, né? E outro eixo aqui do currículo integral da infância paulista são duas questões. A questão da escrita na educação infantil. Será que tem que ser alfabetizado na educação infantil? Não. A gente apresenta o mundo letrado na pré-escola. E no ensino fundamental, a questão continua a brincadeira? Sim, a gente pode sim ter a brincadeira, ter o lúdico, associando agora com um aprofundamento do ensino, né? Que se trata no ensino fundamental. E também outra coisa que o currículo também nos fala é que os objetos de conhecimento, né, os conteúdos, enfim, eles têm que ser articulados, eles têm que ser uma espiral. Então, por exemplo, um tema que eu aprendi lá na educação infantil, eu posso rever no ensino fundamental, mas agora aprofundando. Então, é um ensino em espiral, certo? Pode passar. Exatamente, é isso mesmo. Só lembrando aqui os nossos queridos que estão acompanhando, não esquecer de se inscrever no canal e dar um like aí para a gente, né, Jéssica? Isso é extremamente importante. Isso, verdade. Ajuda no engajamento aí do canal, vamos deixar o like. Isso, e outra coisa, né? Depois eu vou dar um bônus para eles aqui, da surpresa da noite, ficando até o final aqui. Eu vou, no final, falar para vocês do que significa, tá bom? É importante, extremamente, né, para vocês, nesse momento aí, o material que eu preparei aqui. E depois eu vou falar para a Jéssica também, beleza? Vamos seguir aqui. O segundo documento institucional, né, que embasa o currículo da cidade de educação infantil, os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, né? Tem os indicadores da qualidade da educação infantil nacional, do MEC, que também é de 2016, tá? Mas São Paulo quis fazer o seu próprio. Inclusive, há poucos municípios do Brasil que têm o seu próprio indicador da qualidade. E um deles aqui é a cidade de São Paulo. E o que é os indicadores de qualidade? Nada mais é do que a avaliação institucional da escola, o princípio da qualidade da educação infantil, se essa qualidade está sendo atingida. E eu vou falar um pouco sobre o que é a concepção de qualidade, né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês. Tendo como ponto de partida o que nos aponta Portioli, 2003, a qualidade não é um valor absoluto e não é um produto. Não é dado, mas sim constrói através da consciência da troca de saberes, do confronto construtivo de pontos de vista, do hábito de atuar e examinar a realidade, da capacidade de cooperar para aspectos da transformação para melhor, entendemos que passamos a instaurar um movimento para que seja construídos critérios para avaliarmos a qualidade do trabalho desenvolvido na rede, levando em conta a organização dos tempos, espaços, materiais, relação com a família e comunidade, infraestrutura dos prédios e outros aspectos indicados pelos educadores. Então, não há que há um padrão fechado de qualidade na educação infantil, mas há alguns parâmetros a ser avaliados dentro da instituição. E a primeira coisa que é avaliado é o projeto político-pedagógico, PPP. Se aquelas ações apontadas no PPP pela comunidade escolar estão sendo atingidos. E nesses indicadores da qualidade, participam, né, não só os professores, também como a comunidade escolar. Os são chamados para fazer essa avaliação dos indicadores. A IED funciona como farol, né? Verde, amarelo e vermelho. O que está verde se mantém, o amarelo tem uma tensão, pode ser melhorado dentro da instituição. O vermelho é que, opa, tem alguma coisa errada aqui, não está saindo do jeito que foi planejado, e é criar ações para que haja essa melhora na qualidade desses pontos cruciais, né? Pode Exatamente. Passar. Uma coisa muito importante aí, Jéssica, o PPP, né, que é o Projeto Político Pedagógico, é um documento, ele é vivo, ou seja, ao longo do ano, o coordenador pedagógico ele vai fazendo as alterações,
à medida que ele vai trabalhando aí com os professores, com a comunidade escolar de modo geral, né, pais, alunos, ele vai fazendo esses apontamentos. Aí, no início do ano seguinte, ele vai colocar tudo que foi apontado durante o ano no PPP. Então, existe um problema muito sério, né, de muitos professores que acham que é um documento estático, parado, fica guardado na gaveta lá do CP, né, ou da CP. Mas é um documento vivo, que ele vai sendo alimentado ao longo do processo. Por isso que a gente diz que educação é processo, é gradativo. A gente vai caminhando passo a passo para essa alfabetização aí das crianças. Beleza? Isso, verdade. E também no próprio planejamento do professor, ele sempre tem que estar revisitando o PPP da escola para que o seu planejamento ali nas propostas esteja contemplado as ações do PPP, né? E o terceiro documento, né, institucional, que embasa o currículo, né, é um de 2013, é um pouquinho mais antigo, que é a avaliação da educação infantil aprimorando olhares. Então, nesse documento aqui, trata da importância da avaliação na educação infantil. Então, ele provoca a revisitação das concepções de criança e infância, de educação infantil, de currículo, eixos de interações e brincadeiras. Isso aqui vem antes da BNCC, né? Ainda tem como base uns referenciais curriculares, né? E experiências do perfil também do educador, é muito importante saber o perfil de educador que a Prefeitura de São Paulo quer, né? Dentro da educação infantil, né? Para alinhar essas concepções à concepção e avaliação na educação infantil, com práticas de acompanhamento e compreender os percursos vividos por bebês e crianças em creches e pré-escolas, caso pré-escolas, as EMEIs, né? Pode passar. Exatamente, é isso mesmo. Então, vocês que virão trabalhar conosco, vocês vão perceber que vocês vão fazer parte dessa construção, tá? Durante a trajetória de vocês na Prefeitura de São Paulo, vocês vão trabalhar aí, como eu falei anteriormente, dentro da GEIF, né, que é para ampliar aí o seu ganho. Aqui na Prefeitura de São Paulo, você ganha para estudar, que é uma coisa maravilhosa. Foi construída aí, né, conquistada na época da Erundina ainda, faz bastante tempo. Mas, como a Jéssica falou lá no início, a Prefeitura de São Paulo ela é sólida. Não importa quem está governando naquele momento, quem está de plantão. O importante é que essa educação ela vai avançando cada vez mais. Tá bom? Continuando, Jéssica. É verdade. E a quarta e último documento, né, que basa o currículo da cidade de educação infantil, é a orientação normativa de registros de 2020. Então, o que acontecia com o Aprimorando Olhares? Ele falava da importância, né, da avaliação da educação infantil, da concepção de infância, do trabalho do professor, do perfil do educador na educação infantil. Porém, existia uma falta de uma padronização da documentação pedagógica, né? Da padronização de como vai funcionar a avaliação, os registros, as observações, o planejamento. Também surgiu o sistema também do diário de bordo, o sistema digital da Prefeitura de São Paulo. Então, houve essa necessidade de se padronizar isso. Daí surgiu o primeiro decreto, né, em 2019, da normativa de registros, e depois, em 2020, o orientador, né, que vai falar como a gente faz esses registros e avaliação na educação infantil, né? Então, a documentação pedagógica propõe-se a comunicar as vivências que os bebês e as crianças suas descobertas, criações, ideias e aprendizados expressos pela linguagem de expressão, permitindo a percepção e reflexão docente sobre o que as crianças pensam, fazem, falam, teorizam, problematizam sobre os desafios que lhes são apresentados. Então, a avaliação, como ela acontece? A partir da sua observação no dia a dia, da turma individual de cada criança. Depois dessas observações, se criados registros,
E a partir desses registros, você vai fazer a sua avaliação. Então, você não faz avaliação do nada, ou cria alguma coisa, inventa alguma coisa. Não, é a partir dos registros. E essa questão de registro, avaliação, é tudo agora padronizado a partir desse orientador normativo de 2020. Isso. Uma coisa muito importante, Jéssica, para os professores não confundirem lá na hora da prova, as professoras, que realmente não confundir essa avaliação da educação infantil, no caso aqui das EMEIs, com aquela avaliação que a gente tem no Fundamental 1 e Fundamental 2, tá? Isso aqui são através de registros, como a professora está passando aqui para a gente. Legal? Bom, nós já avançamos bastante. Lembrando que agora a gente vai para o simulado. Pode ser, Jéssica? Pode ser. Então, a Jéssica vai resolver umas questões aqui com vocês a partir de agora. E lembrando que eu preparei aí para vocês 500 questões para vocês treinarem à vontade aí e testar os seus conhecimentos. A gente vai fazer uma promoção hoje aqui, pedir aqui permissão para a Jéssica. A gente vai cobrar aí R$50, mas hoje o pessoal que está acompanhando aqui, a gente vai fazer 40. Isso vai ser através do Pix. A Jéssica vai colocar aí para vocês um link depois, né? Eu vou colocar aqui também. E aquele professor que for aluno da Jéssica vai colocar JP, Jéssica Pereira. Os meus alunos vão colocar Ed. E aí eu já sei que são os meus. O JP da Jéssica, que acompanham ela, e o Ed são os meus alunos aqui para a gente poder encaminhar para vocês. Aí o aluno vai, através do WhatsApp, chamar aqui no PV, eu vou passar o documento aí do Pix, ele faz o Pix e eu vou encaminhar esse documento para ele aí, né? Para ele poder ter aí essas 500 questões, tá bom? Agora vamos para as questões aqui. A Jéssica vai resolver algumas questões aqui para a gente, não é isso, Jéssica? Isso, a melhor maneira de se aprender, né, de fixar o conhecimento é através de questões. E as questões que eu trouxe aqui é exatamente do último documento que eu falei aqui com vocês, que é o orientador normativo da avaliação da educação infantil, né, dos registros, de 2020, tá? Inclusive, em 2019, no concurso de coordenador pedagógico, foi cobrado o decreto, né, de 2019. Tá? Em 2020 surgiu um normativo que fala como fazer essa avaliação na educação infantil. Então, com certeza, é um tema aí que vai cair na prova, de certeza mesmo, né? Por isso que eu trouxe aqui para vocês algumas questões para a gente resolver. Então, vamos lá para a questão de número 1. A introdução normativa SME de 2 de 2019, né? A prova de orientação normativa de 1 de 2019, que dispõe sobre os registros na educação infantil, estabelece uma multiplicidade de instrumentos de registros utilizados pelas unidades educacionais, da rede municipal de ensino, RME, planejamento, cartas de intenção, semanário, diário de bordo, caderno de observação, caderno de passagem, portfólio, mural, painel, agenda, redes sociais, relatório individual do bebê e da criança, registro de reuniões e horários formativos, projeto político-pedagógico, entre outros. Esses registros contribuem para acompanhar e avaliar o processo das aprendizagens e o do desenvolvimento de cada bebê e criança. A concepção de avaliação que dialoga com esse entendimento de avaliação, qual seria? Inclusive, essa questão caiu na prova de coordenador pedagógico de 2019. Então, seria que tipo de avaliação é tratada nessa normativa? Seria A, associativa, B, classificatória, C, cooperativa, D, formativa ou E, somativa? Isso, só um minutinho, Jéssica. Enquanto eles vão pensando aí, a gente vai dar um tempinho aqui, né? Porque está dando um delay quando eu mudo aqui a planilha, para eles acompanharem aí a resposta. Entendi. Aí eles vão marcar no caderninho. Lembra que eu pedi para eles, né? Eu fiz uma aula colocando aí 5 maneiras para estudar. Uma dessas maneiras, Jéssica, é eles terem um caderninho
para ir anotando tudo. Por exemplo, tem essa questão aqui, que a professora acabou de ler, aí você vai marcar no seu caderninho a resposta que você acha que deve ser. Aí, em seguida, a professora vai dar a resposta. Então, toda vez que a gente for resolver questões com vocês, use essa estratégia. Se a aula for gravada, você dá um tempo, responde, marca no caderno, e aí você espera a correção, para ficar mais fácil você já ir testando aí os seus conhecimentos. Que foi esse o objetivo de eu ter criado aí 500 questões para vocês, de toda a legislação que já está na plataforma gravada aí no nosso curso, para vocês irem treinando. No final de cada bloco dessas 500 questões, vocês vão encontrar o gabarito. Mas o ideal é você cobrir esse gabarito e respondendo as questões, depois você vai testando aí para ver quanto você acertou. Beleza, Jéssica? Beleza. E até mesmo, né, depois vocês pegarem os seus erros e revisarem aquilo que vocês erraram. É muito importante também estar fazendo isso, né? Então, a gente já deu o tempinho, vamos ver aqui no chat que ela respondeu. A Gessiane Souza Silva está falando que é a letra D, e a Francisca Fran está falando também que é a letra D. E elas acertaram, é a letra D, formativa, tá? O que é avaliação formativa? Pode passar. Ah, beleza, muito bem. Então é assim que tem que fazer, olha. Vocês respondem e em seguida a Jéssica vai dar a resposta aí para vocês. Fica bem legal, interativo, e vocês vão testando aí os seus conhecimentos. Isso, beleza, então, Jéssica? vou colocando aqui no chat cada pergunta, vocês vão colocando qual alternativa que vocês acham, tá? E por que é a avaliação formativa? O que é a avaliação formativa? É uma avaliação que ela acontece ao longo de todo o período, do início, do começo ao fim. Então, eu não vou fazer a avaliação só no começo, só no meio, só no fim. Ela acontece em todo o processo, no caso da educação infantil, do começo do ano até o fim, né? Então, entendemos que o professor deve utilizar diversos instrumentos de registro para acompanhar o processo das aprendizagens e do desenvolvimento de cada bebê e criança. A concepção de avaliação que dialoga com esse entendimento é a avaliação formativa, que, segundo Perrinot, em 1996, inclusive é um autor que está no edital, que o livro que trata dele da avaliação, mas aí já vai entrar no âmbito do ensino fundamental, mas também algumas coisas a gente pode pegar também na educação infantil, né? Faz com que o professor observe as crianças a fim de compreender melhor como eles aprendem e depois ajustar suas intervenções pedagógicas. Então, a avaliação formativa, a gente vai vendo ao longo do percurso de toda a criança as suas potencialidades, as suas dificuldades, e a gente vai fazendo os ajustes necessários no nosso planejamento para melhor atendê-las, né? Nesse sentido, a avaliação deve-se construir uma oportunidade para que os sujeitos possam demonstrar o que sabem e como sabem. Somente assim, o professor ou professor, né, poderá não só intervir, mediar e orientar bebês e crianças, como também aprender junto nesse processo. Então, a avaliação também serve para nós mesmos, professores, avaliar e reconstruir a nossa própria prática pedagógica, né? Isso mesmo, perfeito. Muito bom. Esse texto aqui é extremamente explicativo, né? Muito legal, achei bacana aqui, Jéssica. Vamos para a próxima? Vamos. Questão de número, pode falar. Então, gente, olha, a partir de agora, vocês observaram que embaixo ali de BK tem uma partezinha amarela onde tem o celular, tá? O WhatsApp. Quem se interessar pelas 500 questões, vai entrar ali no WhatsApp, fazer a solicitação, e se for, só lembrando, a aluna da Jéssica coloca JP, e os meus alunos vão colocar ED, tá bom? ED. Beleza? Partindo para a próxima. Questão de número 2. Durante o planejamento no começo do ano letivo, a diretora de uma certa unidade escolar reuniu a equipe gestora e planejou um aprofundamento da avaliação sobre documentação pedagógica.
Depois, deu continuidade junto à equipe docente, reporteando com estudos dos documentos da SME, como a normativa de registro 1 de 2019 e o currículo da cidade de educação infantil. Para coletivamente, foi definido um planejamento que revelasse a identidade da escola. Chegaram à conclusão que havia uma grande contradição em nossos registros, pois a prática pedagógica que se revela cada vez mais qualificada não era evidenciada nele. Para a equipe, ficou clara a necessidade e o sentido de deixar o antigo semanário para construir o quê? Alternativa A, grade de horário. B, mapa conceitual. C, planilha de acompanhamento das aprendizagens e desenvolvimento. D, diário de bordo. Ou E, portfólio. Isso, aí a gente vai dar um tempinho aqui, né, para elas pensarem um pouco e vão colocando a resposta ali no chat. Agora, uma coisa importante. Vocês observaram que a professora falou aí de siglas, né? Por exemplo, SME. São várias siglas que vocês vão encontrar, né, na Secretaria aqui de Educação. SME quer dizer Secretaria Municipal de Educação, né? Aí no caso aqui de São Paulo, do município de São Paulo. Então, eu vou fazer uma aula oportunamente aqui sobre siglas. Inclusive, vou ver se sai live ou então eu coloco um vídeo aí para vocês. Enquanto isso, vocês vão colocando aqui as respostas que vocês acharam adequadas aqui, tá bom? No caso, é só uma letrinha, hein, gente? Beleza? Vamos ver se alguém se habilita aí, professora. A Gesiane Souza falou que era a letra D. A Elisângela Ferreira, letra D. A Jamile, letra D. A Francisca Fran, letra D. Essas meninas estão afiadas, hein? Estão estudando, hein? Acertaram mais uma. É a letra D, diário de bordo. Show! Muito bem. Meninas, olha, vocês estão aí afiadinhas. É isso aí que a gente quer que vocês, né, prossigam dessa forma. Beleza? Vamos caminhar aí. E o que é, né, o diário de bordo? Porque, assim, antes do diário de bordo, o planejamento era feito a partir do semanário. O que é um semanário, para quem não sabe? É um planejamento semanal, né, que é uma grade fechada dos 5 dias da semana, segunda até sexta-feira. Em cada dia da semana se colocava ali a rotina e as propostas seriam executadas naquele dia daquela semana. Porém, a prefeitura viu que é algo muito fechado, não dava para se ter uma flexibilização dentro desse planejamento, até mesmo pensando numa concepção de todos esses documentos que eu acabei de falar para vocês, como o Escola da Qualidade, o Aprimorando Olhares, o Cuidado da Infância Paulista, as licenças da educação infantil, a própria BCC, não estava casando ali esse semanário, que é uma coisa muito fechada. Então, foi se criado o diário de bordo. O que é o diário de bordo? Nada mais é do que um diário que você vai colocando todos os dias os acontecimentos, né? Então, o diário de bordo esquematiza, você faz tudo, né? Você planeja o dia, você planeja a semana, você já faz as observações das crianças, você já faz os registros para depois fazer a sua avaliação. O planejamento você pode ir e voltar, não é algo fechado, algo fixo. A partir do diário de bordo, com as observações e as escutas das crianças, você consegue fazer esse planejamento, porque o planejamento não é algo que eu vou trazer fechado. Ah, um projeto fechado. Identidade. Bichos de jardim. Não, você primeiro vai fazer a escuta das suas crianças, das suas turmas. Qual que é o interesse delas? Qual que mais de causa interesse para ir para a investigação, para uma pesquisa, a partir dali dos interesses delas e também das suas intenções como professor, pedagogo, né? Você vai casar ali as suas intenções e o que as crianças desejam e vai fazer o planejamento. E tudo isso você vai fazer em uma coisa só, que é o diário de bordo. Só que o diário de bordo não vai ser uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. O próprio documento diz que é algo, é uma transição. Então, começa no semanário e aos poucos vai passando para o diário de bordo. Então, eu trouxe até um trecho aqui da normativa, né? Os professores, com o tempo,
vão modificando o semanário a partir da observação e escuta atenta de bebês e crianças como elementos estruturais para o seu planejamento, percebendo que, dessa forma, não há como prever o que acontecerá nos 5 dias da semana. Nesse momento, surgirá a necessidade de se escolher outro instrumento de registro que materialize o planejamento da intencionalidade docente, o que pode ser o diário de bordo, um instrumento de registro que considera os protagonismos infantis e docentes na elaboração do planejamento daquilo que vai ser oferecido para bebês e crianças, que foi exatamente o que eu acabei de falar aqui para vocês. Perfeito, é isso mesmo, Jéssica. Matou a charada aí. E duas coisas importantes que você falou aí. Escuta das crianças, gente. Isso é muito importante, tá? É isso que a gente está falando aqui de gestão democrática, né? Quando você fala em escuta da criança. Outra coisa importante, protagonismo. É fundamental você ir para sua prova com essas concepções aí extremamente importantes, tá bom? Eu vou passar a próxima aqui. Questão de número 3. A orientação normativa 2 de 2019 estabelece as modalidades de registro para o planejamento do trabalho pedagógico. Quais são eles? Só lembrando aqui mais uma vez para quem chegou agora, né, que estava em 2019, porque 2019 veio o decreto, né, da orientação. Aí, em 2020 saiu o caderno com a normativa. Lembrando que os decretos falam o que é para fazer, né? E os cadernos normativos vai falar como a gente vai fazer, né? Então, aqui voltando para a questão, a orientação normativa de 2 de 2019 estabelece as modalidades de registro para o planejamento do trabalho pedagógico. E quais são essas modalidades de registro? Então, lembra que eu falei que a normativa vem padronizando algumas coisas em relação aos registros para avaliação? Então, quais são essas modalidades? Seria A, o planejamento contínuo do trabalho docente, o semanário como instrumento de registro, transição para o diário de bordo. B, o planejamento anual como cartas de intenções, o planejamento contínuo do trabalho docente, o semanário como instrumento de registro, transição para o diário de bordo, o diário de bordo. C, o planejamento anual como cartas de intenções, o planejamento contínuo do trabalho docente, o diário de bordo. D, o planejamento anual como carta de intenção, o semanário como instrumento de registro, transição para o diário de bordo ou diário de bordo. Olha quanta coisa aí para você pensar um pouquinho. Lembrando, enquanto elas vão pensando aí, Jéssica, que é só um detalhezinho, às vezes, que aparece ali na questão para você poder acertar. Então, aqui vocês observaram que tem muitos itens aqui parecidos, mas vocês vão escolher aquele que melhor encaixe aí no enunciado. Então, é assim que a gente vai respondendo aí as questões. Beleza? Aí vamos ver aqui quem vai colocar as respostas, quem acertou. Vamos lá, quem se habilita? Vamos colocando aí no chat. A Lisângela já colocou letra B. A Francisca, letra B. Enquanto elas vão apontando aí, Jéssica, lembrando que o pessoal precisa se inscrever no site. E no site não, no canal, né? Porque eu também tenho um site, mas é no canal. E dá um like aí pra gente, né? Porque a gente tá fazendo isso aqui com muito carinho para vocês, antecipando aí o horário da novela daqui a pouco, tá bom? Fiquem tranquilas, que a gente vai terminar antes da novela. Legal? A Jeane também colocou letra B. Acho que já deu um tempinho, né? Essa daí, meninas, vocês não acertaram. A resposta correta é a letra C. O planejamento anual como cartas de intenções, o planejamento contínuo do trabalho docente e o diário de bordo. Pode passar. Então, eu vou falar um pouquinho dessas 3 modalidades de registro, tá? A primeira é o planejamento anual como cartas de intenções. O que é a carta de intenções? É uma carta
carta mesmo, tá? Que vocês vão escrever no começo do ano para as famílias se apresentando e falando as suas intenções para a turma naquele ano. Eu estou vendo aqui no chat que a Rosana colocou sem som, vocês estão conseguindo me ouvir? Ficou sem som aí para vocês? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, vou continuar aqui. Ela falou que não está saindo som. A Priscila, estou, acho que ela está ouvindo. Francisca, sim, está com som? Eu vou dar uma olhadinha aqui também no celular para ver se sai o som. Só um minuto. A Rosângela falou que sim. E dá um like aí pra gente, né? Porque a gente tá fazendo isso aqui com muito carinho para vocês, antecipando aí o horário. O problema, Jéssica, é que tem um delay, né? Do que a gente fala. Eu achei isso, então. Dá um delayzinho, mas está tudo ok. Pode continuar. Então, beleza. Então, a carta de intenção, vocês vão escrever aquilo que vocês vão se apresentar para as famílias e as suas intenções ao longo do ano para a turma. Lembrando que não é um planejamento, porque lembra que eu falei que o planejamento não pode ser pensado, porque ele vem a partir da escuta e observação e protagonismo das crianças. Então, se você está chegando agora, você ainda não conhece a turma, mas você tem algumas intenções como educador, né, para aquelas crianças. Depois, ao longo do ano, você vai casar ali as suas intenções com a que as crianças desejam, qual os seus interesses, né? Então, para isso que serve a carta de intenção. Lembrando que lá no documento normativo, diz que a carta de intenção tem que ser feita no começo do ano e depois outra no meio do ano, na volta das férias, né? A segunda modalidade de registro é o planejamento contínuo do trabalho docente. Então, o planejamento contínuo é elaborado a partir da carta de intenções, das observações contidas junto aos bebês e às crianças, sendo materializado nos registros diários construídos ao longo do percurso do ano letivo, que foi aquilo que eu falei. Então, a partir da carta de intenção e após você conhecer a sua turma, é que você vai começar o seu planejamento, os seus projetos que você vai fazer, enfim. E o terceiro é o diário de bordo, né? Acho que vocês falaram a letra B, né? Porque acho que ela estava escrita assim, semanário e transição para o diário de bordo. Sim, tem que ter essa transição, porém, o semanário não é mais uma modalidade de registro, e sim, agora é o diário de bordo, que é um descritivo do dia a dia, no qual vou relatar as experiências, sugestões, construções, observações, avaliação e flexibilização do planejamento. Como começar o diário de bordo? Então, é uma dúvida também, mas como eu começo? Por exemplo, primeiro dia de aula, eu não conheço a turma. Vocês podem começar a partir de atividades fixas, né, que a gente tem nas e-mails, como, por exemplo, a hora de ir ao parque, a hora da leitura diária, e a hora da refeição também é uma proposta, é uma atividade também, e a partir dali, e nos dias seguintes, com as escutas e observações das crianças, você vai construindo o seu planejamento e, consequentemente, alimentando o seu diário de bordo, né? Pode passar para a próxima. E lembrando que esse trabalho, gente, quem não é professor ainda, né, que está a caminho aqui com a gente, às vezes fica meio preocupado. Nossa, eu vou conseguir tudo isso, fazer tudo isso. Calma, baixa ansiedade, porque isso aqui você vai ter o tempo para você fazer, você vai acompanhar o dia a dia. É puxado, é corrido? Sim, mas você vai se adaptar, você vai aprender a trabalhar. Existem formações na Prefeitura de São Paulo para você, como você desenvolver esses registros. Deixa eu só aproveitar aqui, Jéssica, para falar um pouquinho como é que funcionam os órgãos na Prefeitura de São Paulo, né? Então, você tem a escola, que fica lá no território onde você vai assumir o seu cargo.
essa escola ela é alimentada pela DRE. Então, a Prefeitura de São Paulo ela é muito grande, é dividida em 13 DREs. Dentro dessa DRE, tem um departamento chamado, que eles chamam agora de núcleos, né? Chamado DIPED, que é o departamento pedagógico aí, é o núcleo pedagógico, ok? Esse núcleo pedagógico ele é composto de vários formadores. Esses formadores vão chamar os CPs para essas formações. Os CPs retornando para a sua escola, eles vão trabalhar com vocês passo a passo como elaborar toda essa documentação que a Jéssica está passando aqui para vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos, porque isso vocês vão ter aí nessas formações, passo a passo, e você vai aprender direitinho, tá bom? Ah, é muita burocracia. Não brigue com a burocracia agora da prefeitura. Não brigue com os autores, não brigue com o secretário, com o prefeito. É o momento de você incorporar tudo isso, trazer para o seu coração, abrir o seu coração e incorporar a ideia. Senão, você vai ter problema na prova. Eu estou acompanhando alguns colegas que começam a malhar aí o secretário, o prefeito, o sistema. Não é o momento. Isso você vai fazer depois no sindicato. É o momento de você aceitar essas orientações, trabalhar com a gente o passo a passo, porque é assim que você vai passar no seu concurso. Beleza? Continua aí, Pro. E agora a gente vai para a última questão aqui, né? O professor prometeu, né, que a gente ia acabar antes de começar a novela, né? Então vamos aí para a última questão, de número 5. Vamos lá, pode. Passado, sim. Aí eu só coloquei as modalidades de... Essa é a 5, de registro, né, que a gente tem. Questão de número 5, né? Os diários de bordo vão se constituindo ao longo de um tempo. Sobre esse assunto, Alcântara, 2015, página 113, aponta que as produções textuais docentes passam a ser diferentes etapas. Então, dentro do diário de bordo, a gente vai ter uma modalidade de produção textual para escrever dentro do diário de bordo, e são 3. A princípio, a gente vê e pensa, meu Deus, é muita coisa. Será que eu vou dar de conta? Mas como o próprio professor Givaldo comentou, há formações pedagógicas, como eu falei aqui, o semanário é uma transição para o diário de bordo, vai acontecer assim do dia para a noite, terão formações, e no final vocês vão ver que o diário de bordo vai até facilitar o trabalho de vocês, porque o diário de bordo faz tudo uma coisa só. O planejamento, o registro, a avaliação, tudo numa coisa só. Então, facilita até mais o trabalho no dia a dia. A Elisângela, qual a resposta da 4? Você pode voltar, professor, por favor? Posso. Que a 4 é a letra... Acho que a gente pulou a 4. Ah, é? A gente estava na 3, que eram os registros de planejamento de trabalho docente, que era a letra C. Ah, tá. Então, vamos terminar lá. A 5 e a gente volta para 4, pode ser? Isso, melhor. Aí você Melhor, faz né? completinha a 4 aqui, tá bom? Tá bom. Então, qual seria essas 3 modalidades de produção dentro do diário de bordo? Seria A, objetivo, formal e social? B, subjetivo, introspectivo e formal? C, objetivo, social e subjetivo? D, observação, análise e relatório? Vamos dar um tempinho para as meninas pensarem. Isso. Enquanto elas vão pensando, vamos lembrando aqui alguns detalhes importantes. Esse curso, ele é composto aí de mais ou menos 80 horas de aulas, tá? Com todo o material que foi solicitado aí pelo edital.
né? Inclusive, Educação Infantil e Fundamental 1, a gente vai dar um bônus aí para esses alunos, Jéssica, na parte prática. Mas não se preocupe com a prática ainda, gente. Fiquem tranquilos aí. Faça toda essa, né, organização de vocês, todo esse estudo. Passando para a segunda fase, aí a gente vai trabalhar aqui com vocês a parte prática, tá? Então, vai ser um bônus nosso aqui, um presente para vocês, porque não estava previsto no nosso curso, mas como veio o edital com essa modalidade diferente, então a gente vai bancar para vocês aqui. Mas primeiro, baixa ansiedade em relação à parte prática. O pessoal está querendo... e a parte prática? A parte prática é posteriormente. Passou para a segunda fase, a gente já entra com essa parte prática, mesmo porque eles vão fazer todas as orientações para a gente poder trabalhar essa questão prática aí. Então, o nosso curso ele está disponível aí, né? Quem quiser, é só entrar, depois eu vou deixar na descrição aqui o link. A professora Jéssica também vai colocar o link lá no canal dela, para suas alunas, tá? Como chama o canal mesmo, Jéssica? Vamos fazer um merchan aqui do seu canal. Sim, tem que fazer um merchan também no meu canal, né? O canal é Jéssica Pereira. Legal. E você tem muitos vídeos lá, né? Que eu dou uma olhada lá no seu canal. Parabéns. Tem muita coisa importante lá também para as meninas que estão aí, os rapazes que estão aí estudando para esse concurso, que vai ser um grande concurso. Passar na Prefeitura de São Paulo é uma sensação muito boa, não só emocional, quanto, né, da grana também, que é bacana, porque você terá muitas possibilidades dentro aí da Prefeitura de São Paulo, tá bom? Vamos lá para a resposta? Então, a resposta da 5 é a letra... Deixa eu só ver aqui as respostas das meninas no chat. A Jamile colocou letra D, a Francisca letra D, Elisângela letra D, a Giane letra D, a Maria letra D, a Giane letra D. A Sandra está perguntando aqui, esse livro, Orientação Normativa, é os dois lados do livro de Educação Alimentar? Não, o da Educação Alimentar é uma outra normativa totalmente diferente da orientação normativa de registros, que trata dos registros e avaliação na educação infantil. Essa daqui, meninas, também vocês erraram. A resposta correta é a C, objetivo, social e subjetivo. Pode passar, professor. Beleza. Então, o que seriam essas modalidades de produção dentro do diário de bordo? O objetivo é as descrições de ambientes, as relações dos alunos frente às atividades de planejamento, os procedimentos didáticos, pedagógicos realizados na sala de aula. Nada mais é do que Desculpa as motos aqui passando aqui, sábado, você já sabe, né? O movimento, né? Sábado à noite. Então, não, fica tranquilo, está dando para ouvir direitinho. Está dando para ouvir? Então, o objetivo, né, nada mais é do que as observações das crianças, as escutas das crianças nas propostas, né? O social, o que seria o social? Eu vou resumir aqui para vocês, é basicamente o feedback que a coordenadora vai dar para vocês. Então, o diário de bordo vocês vão fazer, vou colocar no sistema GP da Prefeitura de São Paulo, e a coordenadora vai ter acesso e vai entrar, e depois, nas formações, vai pontuar para vocês coisas que pode melhorar, ou se está bom, o que pode ser ajustado. Lembrando que ela não vai fazer relatório, vai ficar te questionando, vai ficar botando o dedo para você, não. Ela vai fazer esse tipo de feedback para te ajudar dentro do seu trabalho pedagógico, tá? E o subjetivo nada mais é do que o que a gente pensa. Então, as minhas observações, o que eu acho, o que pode melhorar, o que eu posso fazer, o que eu posso acrescentar, as minhas angústias, as minhas alegrias, tudo. Então, aqui é uma parte mais, vamos dizer assim, pessoal do professor. Por isso, é subjetivo. Muito bom. Beleza, vamos voltar agora para a questão 4.
a professora explicar direitinho aí, fazer a leitura e passo a passo aí com vocês. Vamos lá, Então, vamos para a questão 4, que acabou pulando, né? A orientação normativa 2 de 2019 estabelece registros para a comunicação do trabalho pedagógico para revelar percursos de aprendizagens, que são quais percursos esses? Há murais, painéis, paredes, muros, imagens, fotos, vídeos e produções infantis, redes sociais, institucionais, agenda e o caderno de passagem. B. Painéis, paredes, muros, imagens, fotos, vídeos e produções infantis, redes sociais, institucionais, agenda, caderno de passagem. C. Murais, painéis, paredes, muros, imagens, fotos, vídeos e produções infantis, redes sociais institucionais. D. Murais, painéis, paredes, muros, imagens, fotos, vídeos, agenda e caderno de passagem. E. Murais, passagens, paredes, muros, imagens, fotos, vídeos, produções infantis, redes sociais institucionais, agenda e caderno de passagem. A gente vai dar um tempo para as meninas responderem, né? Isso. Eu vou só comentar enquanto isso, elas vão respondendo aí, Jéssica, a importância que tem essa tecnologia, né? Você observa que o tempo todo os documentos aí da Secretaria Municipal de Educação, que é chamado de SME, né, como a professora falou lá atrás, eles falam muito em tecnologia, eles falam muito em redes sociais. E a importância, quando vocês entrarem na prefeitura, é que, por exemplo, nas EMEFs, né, como vocês vão pegar aí os anos iniciais, vocês terão muitas oportunidades, por exemplo, de montar uma rádio na escola, tá? Agora, todas as escolas estão recebendo um material muito rico, que eles chamam de sala digital. Eu vou destrinchar isso na aula aí sobre informática, né, que a gente vai ter bastante coisa. Isso vai ser destrinchado, mas já para vocês irem internalizando essa importância da tecnologia dentro da escola. E como que surgiu essa ideia da tecnologia? Foi lá em 2000, a partir de 2013, né, quando chegou em São Paulo um secretário chamado Calegari, que começou a desenvolver um trabalho de escuta, que eles começaram a chamar isso aí escuta da rede. Inclusive, os alunos, milhares de alunos foram ouvidos e os alunos colocaram naquele momento que eles queriam mais tecnologia na escola. É a partir daí que começa a desenvolver todo esse trabalho para encaminhar para essas escolas, né, todo esse material tecnológico aí, que os alunos, juntamente com vocês, professores, que irão assumir aí os seus cargos, vão trabalhar e ter aí essas oportunidades para trabalhar com essas crianças. Agora, lembrando uma coisa muito importante, é lógico que quando você chegar na escola já tem toda uma organização. Sempre que você for postar alguma coisa aí nas redes sociais, não esqueça de pedir autorização para os pais. É lógico que isso aí já é feito na escola, mas você precisa se certificar disso. Os pais têm um documento já próprio na secretaria, né, na escola, e o pai vai preencher, assinar esse documento e deixar na escola. Porque como nós teremos aí muitas publicações de vocês, precisa dessa autorização para poder usar essa... E não esqueça, é imagem e áudio, porque a criança, como vocês vão, por exemplo, publicar um vídeo, se é um livro, é só a parte, né, de imagem, a foto da criança, mas como as redes sociais vocês utilizam também o áudio, então tem que pedir imagem, áudio, tá? E a parte aí de vídeo, beleza? Então, esse adendo importantíssimo aqui, que vocês precisam ter aí na escola. Legal? Eu vou ver no chat que as meninas responderam. Rosana E, Francisca E, Jeane E, daí a Elisângela e a Francisca perceberam. Realmente é verdade, meninas, ouviram aqui de digitação, a alternativa A e E, elas são iguais. Então, se você respondeu A ou a E, ela está correta, tá? Daí pode passar o slide que eu vou falar de cada um desses registros, né? Porque as profissões das crianças têm que ser evidenciadas, esses registros. E quais são eles?
Pode Tá, aí passar. depois você vai falar a letra direitinho para elas, né? Isso, é a alternativa E, tá? Mas como houve digitação, a alternativa A também, ela tá igual a E, tá? Aí depois, na plataforma, no material, a gente arruma direitinho, tá? Então, Perfeito. Esses exercícios para a comunicação no trabalho pedagógico revela percursos de aprendizagens. E quais são eles? O primeiro são os murais, painéis, paredes e muros. Então, as produções infantis, elas não podem ficar restritas dentro da sala de aula. A gente tem que evidenciar em todos os cantos da escola, aproveitar os muros, as paredes, não só os muros internos da escola, como também pode ser aproveitado os muros externos, inclusive. A outra questão aqui são as imagens, fotos e vídeos das produções infantis. Lembrando que essas fotos não podem ser posadas, não posso obrigar a criança, eu quero tirar essa foto, às vezes a criança não quer tirar foto, tem que se respeitar esse momento dela. As próprias crianças podem participar desse registro, principalmente na EMEI, né, como eles são maiores, né, quase 5 anos, eles podem usar as ferramentas tecnológicas, celular, máquina fotográfica, fazerem fotos, fazerem vídeo, porque é do cotidiano mesmo. As crianças já nascem já com o celular na mão, né, gente? O Bia sabe mais que a gente, né? A outra questão aqui importante é as redes sociais institucionais. Por exemplo, tem muitas escolas, principalmente isso foi um fenômeno que aconteceu na pandemia, criou-se perfis, principalmente no Facebook e também no Instagram, da instituição para colocar as propostas, para ter uma comunicação ali com a família e também mostrar as produções infantis. E algumas escolas mantiveram isso até hoje, mesmo após a pandemia. Porém, não é qualquer página do Facebook que isso acontece, é a página institucional da escola, né, que o gestor tem o controle dessa página, e as fotos das crianças precisam ter autorização de imagem, então se a mãe responsável não assinou o termo de autorização, você não pode colocar a imagem de criança que não tem assinatura, né, de autorização de uso de imagem, e as fotos, elas têm que evidenciar o que as crianças estão fazendo, e não a criança em si, tá? Então, tem que tomar muito cuidado quando tem fotos e vídeos nessas redes sociais institucionais, né? A outra questão também é a agenda, tá? Lembrando que a agenda não pode ser utilizada para ser apenas unicamente para uma comunicação, para falar de coisas ruins que aconteceram no dia da escola. A agenda também pode ser se falar coisas boas, é o canal principal de comunicação entre nós, professores, e os responsáveis, né? E a última aqui é o carnet de passagem. O que seria o carnet de passagem? Ele é utilizado apenas em escolas que se tem período integral. Então, por exemplo, tem algumas e-mails que funcionam em período integral. Então, tem uma professora no período da manhã, uma professora do período intermediário e outra professora do período da tarde. Então, precisa ter um caderno de passagem dentro da sala para a professora do período intermediário saber se teve alguma ocorrência, alguma situação de manhã, ou então a professora da tarde saber o que aconteceu de manhã e vice-versa, e ter essa comunicação aí entre as professoras que dividem uma única turma. Então, professora, essa explanação ela é extremamente importante, porque você vai complementando aí, né, o que foi dado lá na resposta correta. É assim que é o nosso curso. Só lembrando que todos esses documentos que a professora mencionou aqui, vocês terão no curso, passo a passo, ela vai destrinchar tudo isso, né, em algumas aulas, e ela está aqui no nosso time porque a gente queria trazer uma professora do chão da escola, que trabalha no dia a dia, para não ficar uma coisa muito distante para vocês na hora da prova. Então, é isso que a gente gostaria, né, que vocês acompanhassem direitinho aqui, que a professora Jéssica irá destrinchar tudo isso que ela falou aqui. Foi só uma introdução, como eu coloquei lá na thumbnail para vocês, mas ela vai destrinchar toda essa documentação aqui no nosso curso. Não é isso, Pro? Isso, eu vou estar ministrando essa parte aqui desses documentos institucionais da Prefeitura da Educação Infantil, porque através delas que se concebeu o currículo da cidade. Então, na hora que a gente vai fazer o estudo,
a gente tem que estudar essa teia. Uma coisa vai puxando a outra, isso vai esquematizando ainda mais a nossa aprendizagem, ainda mais no edital desse, que tem mais de 150 itens. Então, é muito importante fazer esses tipos de conexão, né? Perfeito, Pro. Então, eu gostaria aqui de agradecer a senhora a sua disponibilidade aí desse tempo. Não atrapalhamos a novela aí do pessoal, porque vamos terminar agora. E boa semana, obrigado aí às meninas que entraram, que participaram, que responderam, que deram feedback aqui através das respostas de vocês. Grande abraço, boa semana, e vocês terão aí um grande curso e grande aprendizagem pela frente, gente. Ok? Isso, e lembra também do brinde, né? Das 500 questões. Isso, então. O pessoal que chamar agora nesse telefone aí, né, pelo WhatsApp, é só colocar lá JB, se é professor, se é aluna da professora Jéssica, e é de Edivaldo, e aí eu vou mandar o Pix para vocês e já encaminham aí a apostila com 500 questões para vocês treinarem. Beleza? Um abraço a todos e bom restinho aí de final de semana. Abraço, bom fim de semana. Tchau, E bons pessoal. estudos, gente. Bom Valeu. estudo, obrigada. Tchau, Pro. Tchau, obrigada.